E como que foi fazer podcast em 2006, né, que você começou? Sim. Como era fazer assim, né? Não era tão conhecido ainda. Era uma coisa absolutamente desconhecida na época, que começou a surgir. Paga um preço até hoje por ter sido assim, porque o podcast nunca veio de um grande guarda-chuva, sabe? Não tem uma grande grupo, uma grande emissora que veio lá e falar, aqui está o... É assim que funciona. O modelo, né? Como o YouTube. O YouTube nasce, o YouTube fala, é assim que funciona o YouTube. Todo mundo vai usar o YouTube. O podcast nasceu livre. Ele nasceu como um sistema de distribuição. O podcast não é um áudio, não é um vídeo. O podcast é um processo de distribuição. Se você não usa esse processo, não é mais podcast. E esse é o grande erro, né? Os caras estão botando o nome de podcast em coisa que está no YouTube. Não é podcast. Aquilo é outra coisa. É live no YouTube, é vídeo no YouTube, mas não é podcast. Para ser podcast, tem que ser uma produção de qualquer coisa. Pode ser uma planilha Excel, pode ser um PDF, pode ser um áudio, pode ser um vídeo. Que você grava, pega aquele produto, sobe para um lugar, onde vai ficar num servidor qualquer, e esse lugar vai comunicar a todos os aplicativos de podcast do mundo que está disponível o episódio X do podcast Zé Bodão. E aí todo mundo que quiser assinar vai lá e fala, opa, eu quero isso aí, e aí automaticamente aquilo desce no teu celular, pelo Spotify, por qualquer aplicativo. Né? Esse processo é o processo de podcast. Se eu tiver que entrar aqui e abrir o YouTube para assistir alguma coisa, não é mais podcast. Se vier pelo WhatsApp, não é mais podcast. É um áudio... Então, aqui não é um podcast, inclusive. Então, mas aqui, tecnicamente, eu acho provavelmente, o áudio do que nós estamos falando aqui, ou o vídeo, vai subir para uma plataforma que vai levar no Spotify, por exemplo. O Spotify. Nesse processo será o processo de podcasting. Esse é o processo de podcasting. Mas o que vocês fizeram aqui é um programa gravado aqui dentro que vai ser distribuído de várias formas. Então, ele vai para o YouTube e aí ele será um vídeo no YouTube. Ele vai para o Spotify, aí ele será um podcast no Spotify. Pode ser que vocês botem ele no WhatsApp, ele será um áudio distribuído no WhatsApp. Outra coisa, né? Cada lugar ele vai fugir. Pô, né? Luciano, agora Não, só para terminar aqui, ele falou lá. Então, naquela época, quando começou, ninguém sabia direito como é que essa coisa funcionava, né? E aí eu comecei a fazer um programa de rádio. Tá até hoje na rádio, Rádio Mundial. Fazer um programa de rádio de 25 minutos na rádio. E eu comecei, fiz o programa, cara, e aí eu comecei a ficar incomodado, porque eu falava, cara, baita de um trabalho, eu monto um puta programa, venho aqui, faço o programa na sexta-feira, terminou o programa, morreu. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu mais. Semana que vem eu vou ter que vir fazer outro de novo, dramático, cara. Isso aí é verdade. Falei, cara, que horror. Será que não tem um jeito de eu guardar isso aqui? E aí eu tinha um cara que trabalhava comigo, que era meio que um nerd, e ele construiu um playerzinho, eu tô falando de 2005, bem rudimentar, que chamava-se Rádio Café Brasil. Aí você ia na internet, botava Rádio Café Brasil, abria um player, você clicava e ouvia os programas que eu tinha colocado lá. Como streaming, não tinha podcast ainda. E um dia um cara me escreveu, pô, Luciano, adoro o seu programa, eu tenho todos eles. Como assim, tem? Como tem, cara? Como é que você faz pra ter? Ele falou, não, quando dá o streaming, ele vai para um arquivo chamado temp. E eu salvo o temp com o teu nome. Então todos os temps que eu salvei, eu tenho uma... Falei, cara... Passa para mim, né? É isso aí, esse é o processo. Aí eu fui mexer um pouquinho e descobri que já tinha um treco chamado podcast nascendo no mundo. Tinha nascido em 2004, chegou no Brasil no final de 2004, 2005 ele ganhou corpo aqui, e aí em 2006 já tinha uma empresa fazendo isso aqui no Brasil. Aí eu fui lá e levava para ele o CD da rádio, sobe para mim como podcast. E eu subia o programa da rádio como um podcast. Até eu perceber que o retorno do podcast era infinitamente maior do que o da rádio. E aí eu olhei aqui e falei, opa, inverteu. Então aí eu passei a fazer um podcast que vai ao ar na rádio, né? E aí foi um processo de aprendizado e aí eu fui assistindo as várias sobe e desce do podcast. Até hoje ele não se consolidou, mas é um exemplo acabado de que um indivíduo sozinho pode ter voz, cara. E se naquela época o custo de entrada era caríssimo, hoje, acabou. Você tem um podcast. Você tem como fazer podcast. A custo nenhum. Pô, Luciano, né? mas eu